Fala aí, galera botafoguense, tudo beleza? Pois é, deu meia-noite, a carruagem virou abóbora e acabou aí o sonho do vascaíno, voltaram à realidade, meu irmão. Depois de uma sequência aí de várias vitórias seguidas, uma sequência de 3 derrotas seguidas, os vascaínos já estão desesperados, não sabem mais o que fazer. Eu até estou colocando aí link de fralda, link aí de hipoglós na descrição para ajudar os nossos amigos vascaínos aí. Lenço umedecido, eles não sabem mais o que fazer, rapaziada. Se quiser apoiar o canal, dá uma conferida lá. Rapaziada, link dos canais na descrição. Bora pro vídeo que tá muito bom. O coração tá pedindo para falar muito mais coisa do que de fato eu vou poder falar nesse vídeo aqui, porque a gente tem que controlar às vezes a emoção, porque, né, como produtor de conteúdo, e não é porque a gente tá na internet que é a casa da mãe Joana, que a gente pode esculhambar os outros, fazer o que bem entende, e a gente tem que manter uma linha do respeito. Dentro da linha do respeito, não ultrapassando tudo que eu xinguei esses jogadores hoje, da minha casa aqui, eu vou dar uma maneirada. Vou dar uma maneirada nas palavras aqui. Mas eu tô com o mesmo sentimento que eu tava da derrota do Vasco pro Vitória no Barradão, com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Vitória ali afundado na zona de rebaixamento, tá até agora nessa condição. E naquele dia, a atuação do time do Vasco foi escrota, foi abjeta, foi uma bosta. O termo é esse. Foi uma bosta o que o Vasco apresentou naquele dia. E vocês, no jogo do Botafogo e hoje, não pelo adversário, porque o Botafogo é um grande time, a gente tem que respeitar, tem um bom elenco, perder para o Botafogo é normal. Agora, a postura, a maneira ridícula que vocês jogaram com o Botafogo e a maneira horrorosa que vocês se postaram hoje contra o Juventude, isso é abjeto, é nojento. Eu me senti hoje vendo o jogo do Vasco, torcendo pro time de 2021, pro time de 2020, pro time de 2013, pro time de 2008. Rapaz. Eu me vi naquele lugar de novo. O O Matheus França hoje me lembrou o Ribamar, ele me lembrou o Rafael Galhardo, ele me lembrou o Amaral, ele me lembrou... Vai pensando no Galdames, no Sforza. Esse tipo de jogador que eu não queria nem ver com a camisa do Vasco foi o que o Matheus França hoje me lembrou. Hoje tu tinha que fazer, meu parceiro, era pedir pra cagar e ir embora, cara. Não é que o Matheus França é um jogador tecnicamente horroroso, não é. Mas a maneira displicente, a falta de vontade que esse rapaz tem em campo é revoltante, cara. Ele joga num sono desgraçado. Dorme em campo, pisa na bola, quase cai sentado em cima da bola. Que partido horrível! Seu Fernando Diniz, o kamikaze da colina. Gosto, sou fã, admiro. Que continue fazendo excelente trabalho no Vasco. Mas você tem hora que irrita. 3 derrotas seguidas. Todo jogo do Vasco é a merda desse kamikaze. Tem que agradecer que já tem 42 pontos. Falta só uma vitória para se livrar de vez do rebaixamento. Pô, o resultado não tá legal? Daqui a pouco ele vai tirar o Léo Jardim, vai botar o Coutinho no gol e sabe lá Deus que mais que eu vou esperar dele. O Matheus França, que é uma íngua, não tem vontade nenhuma pra disputar uma bola, pra dividir, pra ralar a merda do cu no chão, ele acaba de volante todo jogo. Bora lá, meus amigos. Pós-jogo aqui de Vasco 1, Juventude 3 pelo Campeonato Brasileiro. Vasco conhecendo a sua terceira derrota seguida na competição. Um momento muito esquisito, né? Que o Vasco tá vivendo na temporada. Saiu literalmente do céu pro inferno sem nem passar pelo purgatório, né? Não teve ali um momento mais ou menos que não, começou a oscilar. Foi direto do céu, 4 vitórias seguidas. Time bem, torcida confiante, torcedor já pensando em coisas positivas, vamos brigar por Libertadores, estamos vivos aí na Copa do Brasil. Esse é o mais puro suco de dinizismo. Por mais dinizismo, em seu estado mais puro, é isso aí. E aí engrena 3 derrotas no Rio de Janeiro, né? 2 sendo em São Januário seguidas, para deixar o torcedor com o pensamento do seguinte:
Ainda bem que a gente já tem 42 pontos, faltam só 3 aí para fazer os 45. Se tivesse mais algumas rodadas ia passar sufoco. Então assim, a gente foi literalmente do céu pro inferno em coisa de 2 semanas. 2 semanas não, a gente pode dizer 1 semana. 2 semanas mesmo. Enfim, que é isso, meus amigos? O que aconteceu hoje? Eu cheguei agora de São Januário, tô aqui tentando entender. Eu te explico o que aconteceu. O Russo Vascaíno estava em São Januário. Ele é conhecido como o maior pé frio da história do Vasco. E ainda, o que aconteceu hoje? O que o Vasco conseguiu fazer hoje contra uma das piores equipes do Campeonato Brasileiro, né? Tanto que tá ali brigando contra o rebaixamento. E o Juventude ganhou as 2 partidas do Vasco, né? Ganhou lá em Caxias do Sul e ganhou também em São Januário, hoje 3-1. Um 3-1 inacreditável, vergonhoso. Tem que ter cobrança, tá? Tem que ter cobrança. Tem que ter uma sacolejada no elenco, na comissão. Enfim, tem que ter cobrança, não tem como. E cobrança que eu tô dizendo é cobrança da diretoria, né? De dentro do clube, cobrança interna. Não tô falando aqui pra torcida ir atrás de jogador e nada do tipo, ir em treino, nada do tipo, né? Pelo amor de Deus, é importante você deixar claro. Tem que ter cobrança interna, de comissão técnica com o jogador, de diretoria com o jogador, porque não pode, gente, o momento tá esquisito. Alguma coisa tem que ser feita. Inclusive, eu vi aqui, acho que foi o BTB que postou que o Pedrinho foi no vestiário, né, para cobrar o elenco, para cobrar uma mudança de postura, enfim, para conversar com o elenco. Isso realmente tem que acontecer. E dessa vez, mais uma live de derrota, a terceira derrota seguida, após uma sequência de 4 vitórias seguidas, após uma sequência em que o Vasco conseguiu alcançar o seu auge na temporada e apresentava um futebol vistoso, um futebol brilhante, um futebol coletivo. Os caras estavam no auge, estavam tipo em 10º lugar. Coletivo e individual que potencializava também as suas próprias peças, e dessa vez o time caiu muito de rendimento. De uma equipe que chegou a ser líder do retorno, que não só conseguia jogar de uma forma coesa dentro de casa, mas também fora de casa, com peças se destacando, com jogadores conseguindo mostrar a confiança e uma torcida que novamente voltou a acreditar, uma torcida que mais uma vez voltou a apoiar. Tinha Vascaíno até falando em título. Se tivesse mais umas 5 rodadas, dava para buscar o título. Até tolerou a derrota para o São Paulo em São Januário, nesse mesmo palco. Mas, definitivamente, o que aconteceu contra o Botafogo e o que aconteceu contra o Juventude já não é mais aceitável. E quando digo isso, o Vasco não tem desculpa nem de cansaço. O Vasco teve uma data FIFA nos últimos dias e conseguiu descansar e trabalhar nessa data FIFA. Então, o argumento de cansaço, desgaste físico, ele não se sustenta. O Vasco jogou 3 jogos dentro do Rio de Janeiro, o que mostra mais uma vez que essa equipe não tem como se sustentar em qualquer argumento de desgaste. A grande verdade é que o time se acomodou. Não só se acomodou, mas o trabalho do Fernando Diniz regrediu. Hoje o Vasco da Gama perdeu para o Juventude em uma noite que lembrou muitos e muitos jogos que aconteceram no primeiro turno. O enredo muito parecido. Primeiro, um time que cria oportunidades e não as faz. Um time que fez um golzinho, tomou o empate em uma falha individual do Carlos Cuesta, que tirou o corpo da jogada e preferiu deixar o cara cruzar do que o escanteio. Inadmissível esse tipo de erro, um erro que me lembra muito os erros lá do primeiro turno. E depois, no segundo gol, o Léo Jardim, em uma saída também inexplicável, em que ele estava de frente para o lance, ele entrega a bola no pé do jogador do Juventude, ele tenta acionar o Nuno, ele tendo 2 zagueiros ao seu lado para poder fazer uma opção melhor, ou até mesmo segurar a bola, ele que geralmente demora para fazer essa reposição, que é uma coisa que irrita um pouco. Dessa vez, ele se precipitou e entregou o gol para o Juventude, em que o Nenê também pegou a bola, humilhou o Hugo Moura com o drible. Ele, que já tem 44 anos, fez o Hugo parecer uma criança e conseguiu fazer o 2-1. O Vasco se desmoronou mentalmente e dentro dessa situação acabou perdendo a partida. Não só de 2, mas também de 3. Muito por culpa, mais uma vez, do seu técnico Fernando Diniz. De jogadores frouxos, acho que isso eu posso falar, né, YouTube? Jogadores frouxos, né? Sem atitude, covardes, pipoqueiros, que foi o que a gente viu hoje em campo. A áurea de um time derrotado. Quando ele entrou contra o Botafogo, você já sente a energia do time, cara. Você já sente a vontade. Quando ele entrou para jogar contra o São Paulo,
que o Ancelotti estava em São Januário, porra, entraram com a faca nos dentes, que todo mundo queria mostrar pro técnico da seleção que era pica. Todo mundo queria chutar de tudo que era lugar. Aí tomou uma porrada do São Paulo, que foi jogar fechadinho no contra-ataque, o Vasco ainda jogou bem. Aí teve aquele pênaltizinho no final, do cabaço do PH, que hoje foi expulso, e não dá pra ficar passando mal pras pataquadas do PH, né? Passando mal, não passando a mão. Agora, o jogo contra o Botafogo, não. O jogo contra o Botafogo a gente foi dominado do início ao fim. Vitória merecida do Botafogo, de um time sem vontade, que eu falei aqui da aura. Quando a bola rolou, 10 minutos de jogo, eu falei, a sensação é aquela ruim, de que esse time vai tomar um gol a qualquer momento e vai perder essa partida. Com essa atitude, com essa vontade de jogar futebol... Ah, mas aí a culpa era do Tietê, a culpa era do Verratti, a culpa era de... Né? A gente vai terceirizando a responsabilidade, e hoje não. Hoje foi força máxima, foi com o que o Diniz acha que tem de melhor, e o torcedor também, vamos ser honestos. Ninguém é fã do Hugo Moura, mas ninguém quer o Tietê. Então, botou o Tietê, tirou o Verratti, botou no banco, é o Colômbia lá que estava dando certo, agora não dá, é o Coutinho que virou seu jogador que não resolve, né? É isso, rapaziada. Essas foram as melhores reações vascaínas. Tô esperando o Russo. Cadê você, Russo? Queremos muito ver se você aí fez os reacts, se você está tudo bem com você. Um abraço, ficando por aqui, tamo junto e até a próxima.